Sejam bem-vindos ao podcast Falei, Está Falado. Estou em Botucatu, na Prevê FM, e hoje eu tenho o prazer de conversar com Lorival Panhosi, ele que é fundador do Sistema Prevê, presidente da Abredif, presidente do Cifesp e, primordialmente, tem o orgulho de ser, e gosta de falar isso, diretor funerário em essência. Também é diretor da rádio Prevê FM. Lorival, seja muito bem-vindo ao Falei, Tá Falado. E eu queria que esse bate-papo aqui fosse muito sobre o que você é. Não queria falar o que você é para o segmento funerário, né? O que você é, o que você representou na tua história para o nosso segmento. E eu queria começar esse bate-papo lendo uma frase, lendo um versículo bíblico que você me falou aqui um pouco antes. E esse versículo está em Eclesiastes 7:2. E ele fala assim: melhor é ir a uma casa em luto do que ir a uma casa onde há banquete. O que significa esse versículo para você, Lorival Panhosi? Olá, Wellington. Olá, amigos funerários de todo o Brasil. Demorou muito até eu entender esse versículo. Eu ia nas cerimônias funerárias e quase todos os religiosos de todas as religiões liam esse versículo. Eu escutava e falei, deve estar louco, não é possível ele achar isso. Olha aqui, está todo mundo chorando, está todo mundo triste, como pode ser melhor estar aqui nesse velório? Mas com o tempo, participando mais das cerimônias, eu comecei a entender esse versículo. As pessoas, quando estão numa cerimônia funerária, elas estão bem mais próximas de Deus. Ninguém entra numa sala de velório sem fazer uma oração, sem fazer um agradecimento a Deus, e gratidão é o sentimento que mais apraz a Deus, sem pedir perdão, sem lembrar de algo que lhe tocou o coração. Então é impossível não haver essa conexão com o todo. Ao contrário, quando estamos numa festa, raramente lembramos do Pai, né? Ali a gente quer cachaça e picanha. Quando que no churrasco o pessoal fala, pessoal, vamos fazer uma reflexão, vamos fazer uma oração. Quer dizer, aonde Deus está presente? Em todos os lugares. Mas aonde nós notamos a sua presença? É no churrasco ou é ali no velório? Quando você também pensa, cara, um dia eu também vou morrer. E tem outra coisa, todo mundo que entra na sala do velório vira matemático. Ele entra lá, com quantos anos a pessoa morreu? 80. Com quanto eu estou? 70. Ai meu Deus, falta 10. Com quantos anos a pessoa morreu? Com 60. Meu Deus, eu estou com 70, já estou fazendo hora extra. Isso causa um certo choque e faz com que você reveja o seu posicionamento nesse mundo. E quando você faz isso, é claro, você se aproxima do Pai. Então é por isso que Deus fala, olha, é melhor você estar aqui do que na festa. Porque pelo menos aqui, cara, você está pensando um pouquinho em mim. Lá na festa, você só está pensando, né, em quem, né, você vai Em dar uma aliviada lá no atrapalhar, bucho. né? Você quer pegar o melhor pedaço da picanha, o chopp mais gelado, você quer reparar nos outros, falar mal, dar risada, se divertir. Aqui você quer conversar comigo. Então por isso que é muito importante as pessoas participarem de uma cerimônia funerária. É por isso que me preocupa muito alguns movimentos que visam eliminar essas cerimônias, ou diminuí-las, ou, sabe, torná-las muito tecnológicas e pouco pessoais. Muito chão de fábrica, não é isso? Lorival, Eu costumo dizer que a cerimônia no velório, ela é muito simples, e tem que ser simples, mas ela é sagrada. Ela é sagrada. E as pessoas precisam perceber o sagrado naquele momento. Perfeito. Eu, estudando um pouco da história, você começou um segmento funerário com 15 anos de idade. Sim. 15 anos de idade. São aproximadamente 49 anos de vivência nesse segmento.
49 faz no próximo dia 22. 49 no próximo dia 22. E o ano que vem, 50 anos, se o pai permitir. Irá permitir, se Deus quiser. Meu amigo Lorival, me diga uma coisa, como foi que essa história começou? Conta um pouquinho dela pra gente. Olha, eu sempre fui um menino grande, magro que uma vareta, mas eu era alto. E quando eu fiz 15 anos, meu pai olhou para mim e falou: você está grandinho, você vai começar a trabalhar. E é agora. No primeiro momento, me assustei. Quando eu fiz 15 anos, 22 de outubro de 1975, você vai começar a trabalhar. Eu não sei fazer nada, mas vai aprender. Tá? E ele me colocou fazendo o básico, obviamente. Naquele tempo existia o que eles chamavam de caixão de pano, eu fui forrar caixão, eu fui polir as câmaras ardentes da Eberle, aquelas câmaras ardentes lindas, tinha que polir, tinha que lavar o tapete, a gente usava tapete ainda, porque 100% dos velórios naquela época eram nas residências. Então, quando dava um funeral, a gente tinha que carregar o carro, carregar a Kombi, encaixava as câmaras ardentes, levar cadeira, né, levar cortina, levar o pano de porta. Tinha uma série de equipamentos que tinha que levar. E quando voltava, tinha que limpar, lavar e tudo mais. Então é assim que começa, tá? Forrando o caixão, limpando a câmara ardente, lavando o carro para o funeral e assim começa. Falando contigo aqui um pouco antes de iniciarmos o podcast, uma parte da história que eu não conhecia, que me impressionou demais. Eu queria que o nosso ouvinte ele entendesse um pouco a fibra do homem que é Lorival. Lorival, você, nesse percurso, você teve não digo trabalho, meu Deus, você participou de algumas cerimônias, de alguns funerais importantes de pessoas muito amadas suas, né? Inclusive familiares, né? Eu queria que você contasse um pouco disso para o nosso ouvinte. Você chegou a fazer tanato de pessoas queridas, né? E algumas pessoas te convidam também para continuar esse processo, essa entrega, vamos dizer assim, contigo. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Eu tenho um profundo respeito pela tanatopraxia. Tá? A tanatopraxia é uma arte. E me dói muito ver para que caminho ela está indo, né? Hoje em dia, qualquer um coloca um guarda-pó branco e já acha que é professor de tanatopraxia, né? Começa a colocar vídeos que nunca deveriam ser divulgados. Não levam a tanatopraxia com o devido respeito. Quer dizer, o Marinho, se alguém tiver a oportunidade, busca lá no Funerária Net, tem a oração do tanatólogo, onde ele diz que cada corpo... Foi ele que escreveu? Foi ele que escreveu. O Marinho era uma pessoa sensitiva, né? O meu mestre, né? O meu mentor em muita coisa do setor funerário é o Marinho. E o Marinho escreveu uma oração, inclusive onde ele pede que a gente faça a oração antes de preparar o corpo, pede o afastamento, né, daquele espírito, pede licença, inclusive, né, um respeito absoluto. E quando eu perdi alguns entes queridos, papai, mamãe, minha primeira esposa, né, eu me senti na obrigação, falar, nossa, eles me deram tanto, me ensinaram tanto, e agora, como que eu vou negar isso para eles? É difícil, eu não aconselho ninguém fazer não, tá? Não é algo que eu recomende. Porque o dia seguinte pesa por vários dias depois, mas eu fiz questão de prepará-los, né? E eu gostaria que as pessoas hoje no Brasil levassem a tanatopraxia um pouco mais a sério, né? Com um pouco mais de respeito, um pouco mais... como não seria sigilo, mas seria um pouco, se fosse um pouco mais conservadores. Quer dizer, a tanatopraxia não é um show, não é para estar sendo divulgado como as pessoas divulgam. Se criou, inclusive, no Brasil, uma indústria de cursos de tanatopraxia e de necrópsia. Não só eu, muitas funerárias receberam aí centenas de pessoas que fizeram cursos, né?
de elementos que surgiram e conseguiram espaço na mídia, uma projeção dizendo que eram especialistas, que eram, sabe, sumidades, natanato, e venderam esses cursos como houvesse uma grande empregabilidade no mercado, o que não é verdade. E o propósito era técnico ou empregabilidade. Até existe alguns laboratórios em alguns centros apartados da funerária, mas a grande maioria das tanatos são feitas pela própria empresa, pelos seus próprios funcionários, e ser um técnico de tanatopraxia seria quase que uma graduação. O cara ele entra como ajudante de agente funerário, passa agente funerário, e com o tempo ele vai e faz um curso. Na minha empresa, nunca ninguém preparou um corpo sem fazer um curso oficial pela Abrediv, CEPES ou Abrediv. Eu vejo em muitas cidades, o cara manda um fazer o curso, depois é ele que vai ensinar os outros. Está totalmente errado, entendeu? Teria que se levar isso muito mais a sério, né? Dar o verdadeiro valor. E tem aquelas pessoas também que, infelizmente, não fazem a tanato completa, só fazem aspiração. Eles acham que fazer mais rápido é o que vai graduá-lo, sei lá, né? E não é. A não é uma linha de fábrica, né? Não é uma linha de fábrica, não é para fazer correndo, é para fazer certo. Entendeu? Fazer certo, com respeito, imagina, com dignidade. Quem é o melhor cirurgião? Aquele que faz a cirurgia mais rápido? Ou aquele que faz com mais sucesso, com mais êxito, com mais qualidade? É óbvio, ninguém vai procurar um cirurgião cardíaco porque ele opera o coração mais rápido que o outro. Não tem sentido as pessoas quererem fazer a tanato em 20 minutos, 30 minutos, 15 minutos. Isso não existe. Tá? Não existe. Você tem que dar o tempo do corpo, absorver a química, preparar, fazer tudo certinho, cada coisa no seu tempo, seguir o protocolo. Isso não é feito, né, em muitos lugares hoje, infelizmente. Tem as pessoas, sim, dedicadas, as pessoas que amam essa profissão, mas tem hoje essa indústria que criou um monte de gente que veio bater na porta e falou, olha, eu fiz um curso de tanato e agora preciso fazer estágio. Imagina, eu nunca vou dar um estágio para uma pessoa que fez um curso desse tipo. Curso, para mim, de tanatopraxia, só existe aqueles que são validados pelas nossas entidades. A partir do momento que a gente aceitar que a tanato seja feita fora da nossa atividade, das nossas entidades, é a mesma coisa que aceitar que essa atividade não nos pertence mais. Tá? Que ela é uma atividade solta, e ela não é. Não existe tanatopraxia sem atividade funerária. Eu gosto muito, sabe, Panhoça, desse teu conceito de corpo funerário, desse conceito de corpo de diretores funerários, e você conseguiu consolidar isso em uma associação chamada Abredif. Você nos falou um pouco aqui sobre ela. Eu entendo bem hoje a importância da Abredif para o segmento funerário no Brasil, mas muitos de nossos ouvintes não conhecem bem as contribuições que a Abredif trouxe para o mercado. Eu queria fazer uma pergunta simples para ti. Eu sei que foram trocentas contribuições que a Abredif encabeçou na pandemia, encabeçou com relação à própria lei de planos funerários, a defesa com relação, por exemplo, àquela pseudo-guerra que existiu lá no passado, aquele temor que existia do segmento de seguros ali no passado, e o grande cabedal de defesa foi a Abredif. Mas eu queria falar com o presidente da Abredif, Lorival Panhosi, e queria fazer uma pergunta. Se você pudesse elencar 3 grandes contribuições da Abredif no Brasil, eu sei que é difícil, mas qual seria essas 3 contribuições que você gostaria de colocar aqui no púlpito, vamos dizer assim? Obviamente, a maior dela foi a regulamentação dos planos funerários. A regulamentação dos planos funerários não foi feita com a promulgação da lei. Ela começou em 1972, quando houve a primeira reunião aqui na cidade do Jaú, com o saudoso Voinho. Eu ainda não fazia parte desse grupo, eu estava com 12 anos, entrei com 15. Porque naquele momento o setor já começava a sofrer pressões, em 1972.
Que tipo de pressão, Lorival? Olha, nós estamos vivendo uma ditadura, né, que perdurou por muito tempo. E na ditadura, tudo que fosse assim de juntar as pessoas, de aproximar as pessoas, de formar grupos de pessoas, era mal visto. E o fundo mútuo, que antes o plano funerário era o fundo mútuo, que alguns nem conhecem, mas o fundo mútuo, ele era grupos com 500 famílias, né? Cada família, pai, mãe, sogro, sogra, esposa, filhos, 2 dependentes. E só quando ocorriam 10 funerais naquele grupo é que se emitia uma cobrança. E aí, inclusive, se mandava a listinha, né, para as pessoas com o nome das 10 pessoas falecidas, com a data, falecimento. E era aquilo lá, deixa eu ver quem que morreu, que eu estou pagando e tudo mais. Então, o governo entendeu que aquilo poderia, para ele, nos olhos dele, ser um risco e começou a investigar, né? E já naquele momento tentou nos classificar como captação de poupança popular, alguma coisa nesse sentido. E essa luta foi perdurando por muitos e muitos anos. Teve um momento que algumas pessoas conseguiram, lá em Brasília, por interesse próprio, obviamente, colocar que era realmente captação de poupança, que nós deveríamos buscar o certificado. Chegamos até a conseguir alguns certificados, e quando nós conseguimos furar o bloqueio para conseguir o certificado, então eles foram lá, mudaram a regra de novo, enfim. Essa luta foi de muitos anos, nós fomos muitas vezes. Quando foi em 1980, eu já comecei a participar das viagens para Brasília, eu, o Voinho, né, Marinho, o Graciane, né, o Durval, que era de Catanduva. O Durval, ele sempre foi com a gente e ele nunca nem chegou a ter plano funerário. Já existia a Bredif aí? Não, ali existia a EFESP, não era nem Cefesp ainda, era a Associação das Empresas Funerárias do Estado de São Paulo. Foi a primeira entidade do Brasil. E nós íamos para Brasília de carro por muitas e muitas vezes para poder ir contornando isso. E o plano funerário não era ilegal, mas era quase que jogo do bicho. Todo mundo vendia, todo mundo tinha, todo mundo sabia, mas ninguém nem divulgava. Não existia uma publicidade, era tudo boca a boca, enfim. Foi uma luta muito grande. Quando chegou, agora, um pouco antes da regulamentação, eu e o Wilson de Marília paramos uma reunião em São Paulo, que estava tendo ali no escritório do Grupo Memorial, era naquela época na frente do Shopping Eldorado, e lá tinha um grupo de cemiterianos, né? E quem estava fazendo a exposição era meu querido amigo Pedro Bulcão. Pedro Bulcão foi o primeiro funerário do Brasil a transformar o seu plano em seguro. E teve um grande sucesso. É um homem muito inteligente, muito qualificado. Seguro no sentido de cobertura pecuniária? Nós temos muito problema com os promotores, né, com deputados, que volta e meia levantava que nós estávamos fazendo uma captação de poupança popular, que nosso negócio... aos olhos deles, de muita gente, a falta de uma lei específica nos tornava ilegal. Mas não é essa a regra. Aquilo que não é proibido é permitido pela lei, pelo menos no mundo privado, né? Mas alguns não enxergavam assim. O Pedro Bulcão, como já era seguradora, tal, grandes contatos políticos, um cara muito bem relacionado, ele que trouxe essa ideia de microseguro, e eles tiveram contato na época, o Lula era presidente, e fizeram uma reunião lá, dizendo, olha, vamos aprovar uma lei aqui, que estava tramitando, de microseguro, e vocês ficam tranquilos, vocês funerários, ficam tranquilos, Panhosa, que vocês vão continuar atuando, só que como correspondente, e vão passar as carteiras dos planos para a seguradora. Nossa, você ia pegar todo o teu trabalho, tudo aquilo que você construiu pai, e passar para um terceiro. Isto. Era o artigo 5º. E não fica preocupado. É o artigo que não fica preocupado. Vocês vão ser correspondente, é que vocês que vão atender a carteira de cada um de vocês. Quem é que estava encabeçando esse movimento? As próprias seguradoras, né, que tinham interesse, que elas não estavam conseguindo ter o desempenho que esperavam ter com a venda do que eles chamavam de decessos na época, né? E queriam uma carteira, obviamente. A forma mais rápida de você crescer, qual que é? Você pegar isso pronto. Claro, muito mais fácil, né? E aí, eu lembro de uma frase que ficou famosa até, nós falamos no dia, ela falou, olha,
Pode ser que isso até aconteça, mas antes de acontecer, o meu braço vai ficar pitoco, vai ficar bem pequenininho, porque nós vamos bater muito. E olha, e por respeito a vocês, eu vou me retirar agora da reunião. E vou começar a chamar o meu pessoal para combater vocês. Cara. E saímos da reunião, eu e o Wilson de Marília, que estava comigo. Saímos da reunião e imediatamente conseguimos reunir nosso grupo, mostramos o tamanho do problema, fomos para Brasília, conversamos com o relator e conseguimos convencê-lo a tirar o artigo 5º. Que falava? O artigo 5º falava exatamente isso, da lei de microseguro. Todos os planos funerários do Brasil são considerados operação de seguro e deverão ser, né, transferidos para uma seguradora regularmente instalada no país. Nossa Alguma coisa senhora. assim. Eu não me lembro da redação exata, mas queria dizer isso. A alma era essa. Essa era a essência. Aí, olha o risco. Com muito trabalho, muito debate, conseguimos que esse artigo fosse eliminado. Quando esse artigo foi eliminado, o interesse até pela lei de microseguro caiu. Tanto que essa lei nunca foi aprovada. O microseguro foi regulamentado posteriormente no Brasil por meio de portaria, mas não por meio de uma lei federal. A própria SUSEP regulamentou o microseguro. E aí começamos a escrever a primeira minuta, que foi levada ao deputado Tami. O deputado Tami fez uma revisão, não gostamos, voltamos para Brasília, acertamos com o Tami. E o Tami, fomos muito felizes na escolha, e quem escolheu o Tami, o mérito é dele, foi o Ângelo de Limeira, que tinha contato com o Tami, né? E aí começou todo um processo, que foi lento também. Foram mais 2 ou 3 anos. A cada 15 dias eu ia para Brasília para conversar com alguns deputados de alguma comissão, montamos toda uma estratégia e o nosso projeto, ele passou... Deixa eu só entender um pouco e deixar isso claro aqui para o ouvinte. Existia uma grande ameaça, que era você ter que entregar a carteira que você construiu para Sim. as seguradoras. Então, o primeiro trabalho foi conseguir pegar esse artigo 5º dessa lei de microseguros e tirar ela, né, desse contexto, da redação. Então, isso já foi uma grande vitória, já conseguida através da Bredif, então, já não. Sim. Da Bredif. E logo depois disso, vocês não pararam aí. Vocês disseram, não, agora eu não quero somente aplacar o mal, mas eu quero poder proteger o segmento. Sim. E aí vocês agora começaram a pensar em constituir uma regulamentação, e aí pode continuar. Correto. Aí a nossa estratégia é assim, como que era um projeto terminativo, ele passava por várias comissões. Cada vez que ele caía numa comissão, nós levantávamos todos os deputados daquela comissão, levantávamos de que cidades que eles eram, levantávamos quais eram as funerárias daquela cidade e pedimos para que aqueles funerários entrassem em contato com o deputado da região, amigo, e nos apresentasse. Falaram, olha, deputado, tem um projeto aqui, eu tenho X mil associados na nossa cidade, esses caras vão perder o direito, preciso de você, olha, o presidente da nossa entidade, a Bredif, vai lhe procurar, por favor, dá uma atenção. E eu fui muito bem atendido por todos. Tanto que esse projeto ele passou por unanimidade em todas as comissões. Nossa. Aí ele foi para o Senado. Quando chegou no Senado, teve uma reunião onde, naquele momento, a Dilma estava sendo julgada para ser cassada, nada passava no Congresso, estava travada todas as pautas. Em um momento, o presidente do Senado parou todas as discussões de cassação da Dilma. Olha que uma coisa simples, estavam cassando um presidente. E falou, olha, nesse momento, por um acordo de liderança, nós vamos votar o projeto de plano funerário. E foi votado novamente por unanimidade. E nesse momento, nós tivemos uma... A gente tem que saber a quem agradecer. Tem muitas pessoas a agradecer, mas algumas pessoas foram fundamentais. Nesse momento, quem foi fundamental foi o Kassab, que ele fez um pedido lá também para que o projeto fosse pautado, e aí o que a gente precisava. E qual não foi a nossa surpresa? Naquele dia, especificamente, nós não estávamos lá, nós vimos pela televisão
Foi um chororô desgraçado. Voinho ligando e chorando, Marinho ligando e chorando. Foi uma alegria, uma vitória imensa, imensa, imensa. Acho que essa realmente foi a maior vitória. Uma contribuição de vitória. Porque pelas pessoas que começaram lá, papai, um grupo que começou em 1970, o Voinho, vender plano, né? Aqui em Campinas, lá em Marília, que são os primeiros que começaram a vender plano funerário no Brasil, que era o Fundo Mútuo. Quer dizer, foi uma forma de também honrar essa história, essa luta, de quem... Eu mesmo, eu saía vender plano de porta em porta, batia de porta em porta, tá? E meu irmão depois saía com a motoneta dele, tinha uma motoneta e fazia as cobranças, quer dizer, foi uma luta, porque se hoje é difícil vender plano funerário, imagina há 40 anos atrás, aí tinha gente que saía com vassoura atrás da gente. Você está maluco? Você está trazendo a morte para minha casa? Era mais difícil, ou não sei se era mais difícil, era tão quanto difícil, vamos colocar assim, vai. Mas nós enfrentamos uma barreira grande. Naquela época, as funerárias, a pessoa passava na frente da funerária, fazia o nome do pai, cortava de calçada. Se hoje existe ainda um estigma, era muito maior lá atrás, muito maior. Com o tempo, foi mudando a situação, obviamente, hoje está muito melhor, o setor está muito melhor, pautado na sociedade. Só para que o ouvinte ele entenda melhor, Panhosi. Quando você coloca aqui essa regulamentação, né? Talvez o ouvinte não tenha a dimensão da importância dessa regulamentação para o segmento, né? Mas o que de fato essa regulamentação traz de valor para você que é funerário. Não dá nem para medir. Tá? Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Não tem como medir o valor monetário disso. Não é valor monetário. Estou falando de valor, os ganhos que essa regulamentação ela trouxe para as funerárias. Por exemplo, eu aqui olhando, né? Antes, o segmento estava sendo ameaçado, inclusive, de perder a legalidade, vamos dizer assim, da atividade. Pegar toda uma construção e entregar, por exemplo, para um outro segmento, que seria o segmento de seguros, né? Primeiro grande valor que eu vejo que a lei trouxe para o segmento olha, tua atividade ela é legal. Ninguém mais pode chegar aqui e meter a mão. Sim, tomar, né, isso de você. Tomar isso de você. E tentar algumas oportunidades, ou tomar ou fechar. Teve outras passagens, teve uma época que o Celso Russomano montou um grupo lá que também estava atacando os planos como ilegais e tal. E ele chamou Receita Federal. Depois da... Não, antes, bem antes. Antes da lei, certo. Chamou a Receita Federal, chamou a Promotoria, chamou o Ministério Público, chamou todo mundo e fez uma audiência pública lá. E eu fui, não tinha outro, na verdade, para falar em nome do setor. E eu lembro que a discussão começou e ela parou em um momento que foi marcante. O Celso Russomano falou, olha, nós temos aqui muitas reclamações do setor funerário. Eu falei, quantas? Muitas. Muitas quantas? Ele falou 20. Eu falei, então, eu acho que eu vou ser hoje aqui homenageado, né? Ele falou, por quê? Nós devemos ter 20 milhões de pessoas com cobertura de plano funerário no Brasil. O senhor está me dizendo que tem 20 reclamações? É um número insignificante, isso é 0,0 nada. Ele falou, mas quantos mais deixaram de reclamar? Eu falei, certamente, muito menos dos que deixaram de agradecer. Nossa! Né? E ali, a coisa ele ficou meio sem saída e falou, então vamos ao seguinte, diante dessa situação que você está expondo, vamos montar uma comissão para decidir o que fazer. E você sabe que em Brasília, quando monta uma comissão, o assunto é encerrado. Tá bom, colocaram umas pessoas na comissão, nunca me chamaram, né? Nenhuma vez. Esse foi um dos momentos que tivemos lá. Teve outro momento também que o governo pediu para o sindicato indicar uma funerária para ser fiscalizada. Que eles queriam ver se a nossa atividade não era consórcio.
né? Porque uma hora achava que era captação de poupança, outra hora achava que era consórcio, achavam de tudo. Isso antes da Plano lei. de saúde, antes, bem Isso antes. da lei. Eu lembro que ligaram e falaram, vocês têm que indicar uma funerária que vai ser fiscalizada. Aí reuniu eu, Marinho, Voinho, João, Cesário, um grupo nosso. Olha, tem que indicar um aqui para ser fiscalizado. Quem vai ser? Quem quer? Ninguém quer ser fiscalizado numa situação que não é definida, né? O risco é muito grande, porque é de interpretação, muito subjetivo. Aí eles falaram, vai ser você que é o presidente na época do Cefesp. Nem existia Bredif ainda. Eu falei, tá, mas e se eles me fecharem? Não, se eles se fecharem, a gente se abre de novo, monta outra coisa e te levanta de novo. E eu falei, eu acredito em vocês. Tá. E aí vieram fiscalizar a minha empresa. Ficaram uma semana na minha empresa fiscalizando. No último dia o cara já estava almoçando em casa, comendo frango com a gente. E ele falou, não, o seu negócio não é consórcio. E não era consórcio mesmo. Tá? Só que se a gente fosse classificado erradamente, seria uma dificuldade muito grande. Teve uma outra ocasião também, que quando teve aquela CPI do plano de saúde. Como a gente tinha os convênios, tentaram nos jogar também naquilo lá. Eu, Wilson principalmente, mais uns amigos, participamos de várias audiências públicas, no Rio de Janeiro, no Paraná, em São Paulo, mesmo em Brasília, e foi uma dificuldade também. Queriam nos enquadrar na lei da ANS. Deu muito trabalho para que o relator, no final, nos tirasse. E eu lembro até hoje, um dia, o presidente dessa comissão, dessa CPI especial, né, CPI é uma coisa assim, chegou, passou para mim e falou, ó, eu vou colocar vocês tudo na cadeia. Nossa Senhora. Falei, sério? Falei, sério. Falei, pô, a gente é gente boa, não, eu vou colocar vocês na cadeia. Eu, Wilson, tudo, tá bom, né? E no dia que o relator foi ler e ele nos excluiu, ele olhava para mim, abanava com a cabeça, falou, o que vocês fizeram? Não fizemos nada, só justiça. Né? E aí nós também ali novamente... então, quando você me perguntou o que significa, olha, livramento, liberdade, a nossa carta de alforria, é um pouco de tudo isso, porque só quem passou por todas essas fases de perseguição, de promotor, de Polícia Federal, em cima, sabe o que era a possibilidade deitar de ser, com o plano e não acordar sabendo que esse plano. Eu vejo, me corrija se eu estiver errado, que é como se fosse uma certidão do nascimento, a oportunidade de ser, né, de existir. Né? Você regulamentou uma atividade que antes sofria vários ataques. Imagina alguém que está morando nos Estados Unidos e não tem um green card e ganha o green card. Né? Alguma coisa assim. Perfeito. Nós estávamos morando num lugar onde a gente não era reconhecido. Nós prestávamos um trabalho, éramos úteis, as pessoas se aproveitavam de nós, mas olha, a gente não te reconhece, né? E a partir daquele momento nós passamos a existir de uma forma documentada, né? Nós deixamos de ser o filho bastardo e passamos a ter um registro. Perfeito, perfeito, acho que ficou claro para mim e para o nosso ouvinte. Fanhol, a gente falou de uma contribuição, da contribuição da lei. Você poderia citar mais uma? Olha, que você o código de ética nosso é um negócio muito importante, entendeu? A nossa tabela referencial, ela cria um parâmetro legal, honesto, quer dizer, ela dá transparência à nossa atividade. A tabela, uma vez, também fomos questionados sobre a tabela. Você está fazendo um cartel, você tem uma tabela de preço, né, a nível nacional. Eu falei, não estamos usando cartel, nós estamos protegendo a sociedade. Nós estamos dizendo que ninguém pode cobrar mais disso daqui. A menos, cobra quem quiser. Tanto que tem várias empresas que trabalham com valor 5, 10, 15, sei lá, 20% abaixo da tabela. Não tem problema nenhum isso. A tabela, ela visa proteger o consumidor que ele não compra esse produto com habitualidade. Qualquer consumidor sabe quanto custa um celular. Quanto sabe quanto custa um funeral? Por quê? Celular ele troca todo ano. Funeral ele compra a cada 5, 10, 15 anos. Então ele não tem referência de quanto vale um funeral. A tabela dá essa referência. Tá? Protege o consumidor. Protege o consumidor. E aí nós conseguimos demonstrar
para os organismos de defesa do consumidor que a tabela era um salvaguarda, não, né, um problema para o consumidor. Também se livramos disso, né? O Código Brasileiro de Ocupação, onde a gente passou a ter uma codificação da nossa atividade profissional, foi um momento importante. Aquela questão, Banhosa, do KENAI, era uma discussão grande, inclusive eu participei naquela época, de maneira errada, inclusive, defendendo uma coisa que eu não enxergava como eu enxergo hoje, né? Mas a questão do KENAI, a Bredif também atuou ali naquela questão? Sim, o Ilma ajudou bastante, Né? porque o nosso entendimento é que nós temos uma identidade própria, nós não podemos pegar carona nos outros. Não, Só para o ouvinte. Mesmo que seja... Eu tinha um professor dele que falava, o que é assemelhado não é igual. Ou é igual, ou assemelhado é parecido, mas não é. O nosso plano é assemelhado a um seguro? É. Nós somos assemelhados a um plano de saúde? Somos, mas não, nós somos um plano de assistência funerária que tem uma identidade própria, tá? Específica ali. Quem contrata um plano não contrata de maneira nenhuma segurança pecuniária para poder cobrir, ele contrata um serviço de fato, né? Escolhe qual a empresa também que vai executar aquilo ali. Essa é a grande diferença de um seguro funerário e um plano de assistência. Perfeito. Quando nós imaginamos essa guerra que foi lá no passado e o que foi a regulamentação, e depois veio a discussão do KENAI, que vocês entraram também, eu me lembro de ficar encantado com o entendimento da Lei 116, né? Uma lei de serviços. E ali o plano funerário está claramente, o plano funerário é um serviço funeral. Né? Então está lá na Lei 116, para você que está nos ouvindo, quiser pesquisar aí, lei do ISS, entra lá na Lei 116, vai lá no item 25 e você vai ver o que é serviço funeral, né? Então você tem lá elencado todos os serviços funerais e um deles é justamente o plano funerário, né? E essa guerra, ela não é como se ela não tivesse acabado. Sei que a possibilidade de existir, ela foi conquistada. Foi conquistada. Mas se vê muito no segmento resquícios dessa guerra entre, por exemplo, plano funerário e seguro funeral. Eu consigo enxergar alguns embates, né? Quando nós falamos de seguro funeral, o seguro funeral eu consigo enxergar hoje, depois da regulamentação, como oportunidade e não como mais uma ameaça. Mas eu queria te ouvir um pouco. Quando se fala de seguro funeral, o seguro funeral é uma oportunidade para o segmento funerário do Brasil, ou você vê o seguro funeral como uma ameaça para a nossa atividade? Eu não vejo nem como oportunidade, nem como ameaça, tá? É um segmento apartado do nosso, e quem cria essa, não vou dizer guerra, mas essas diferenças que existem entre nós, não são nem as seguradoras e nem são as funerárias. É o meio. São aqueles que estão entre as duas atividades que fomentam essas diferenças por interesses próprios. Como assim, Banhosa? Existem alguns intermediários, terciários, plataformas, chame do que quiser, tá? Que eles chegam para os seguradores e falam, olha, o setor funerário é complicado, vocês não vão conseguir negociar com eles, deixa que nós vamos negociar. Né? Mas existe negociação em seguro? Seguro na cobertura financeira? Deveria ser assim, tá? Mas hoje o que acontece? E é por isso que as seguradoras conseguem um valor tão baixo, né, no produto que elas vendem. Elas têm um custo muito menor do que o nosso, mas muito menor que o nosso. Tá? Algumas seguradoras pagam muito por uma plataforma, pagam após 8, 9 mil, mas para nós chega a 2, 3. Paga a plataforma. Então, deixa eu só entender. Acontece um óbito e esse óbito, essa pessoa tem um seguro. E aí, essa pessoa, ela dá um start, inicia o processo dela, liga para um call center de uma seguradora. E a seguradora, ela não indica uma... Já nem liga mais para a seguradora. Quando a seguradora faz um convênio com uma plataforma, a plataforma lá do Erval Panhosa, a hora que a pessoa liga para o 0800 já cai para mim.
eu vejo lá que ela está cadastrada, atendo o funeral e emito uma cobrança para a seguradora. A seguradora, ela insere aquele serviço na plataforma Isso. e a plataforma já direciona esse serviço para um funerário. Então, a seguradora não fica nem sabendo, tá? O que está acontecendo ali, vamos dizer assim, né? Ela só paga a fatura porque apresentou os documentos e acabou. E existe uma outra situação que eu vejo com muita reserva, inclusive, onde as seguradoras não pagam por funeral. Quer dizer, elas pagam por vida. Então tem plataformas, e eles fazem até leilão disso, tem um leilão, tá? A plataforma, a seguradora chega a segurar A, B ou C e fala, olha, eu tenho aqui 100 mil vidas, quanto vocês querem receber para dar essa cobertura? Tem empresas fazendo isso por 50 centavos. Tá? A plataforma. Plataforma. Sem ser plano funerário. Sem ser plano funerário. Ela recebe por vida. Ela recebe por vida. Não é seguro. Ela acaba tendo uma atividade como se seguradora fosse, sem ser seguradora. Tá? Não tem que fazer nem reserva de solvência, a seguradora está fazendo o papel dela, está tranquila. Olha, eu recebi aqui R$5, vou te pagar 50 centavos, R$1, e você, o problema é seu agora, não é mais meu. Como é que essa conta fecha? Os acionamentos são muito pequenos. Por quê? O plano funerário está muito disseminado. Então, uma pessoa, quando tem um óbito, ela não procura a seguradora primeiro, ela procura a funerária. E se ela tem um plano, a funerária já atende. Então, eles deixam o acionamento da quantidade que existe hoje de seguro e a quantidade de acionamento não chega a 30%. Na funerária... A pessoa muitas vezes nem sabe que tem aquele seguro. Não sabe. Tá? Quem fez é o que morreu, não está contando. Olha, eu estou morto aqui, mas corre lá que tem uma pólice de seguro. No plano funerário já é diferente. Por quê? Nós somos uma atividade fim. Quer dizer... Todo mundo que morre tem que ir na funerária. E quando chega na funerária, se descobre se tem ou não o plano. Mas quando chega na funerária, não tem como descobrir que aquela pessoa tem ou não o seguro, porque não tem um banco de dados seguro e universal. Pode ter de uma ou outra, mas não tem universal para saber se aquela pessoa tem seguro. Então, a princípio, ela é atendida pela funerária. E muitas das seguradoras têm uma cláusula lá, se não chamou, depois não recebe nada. Né? Tudo bem, está no contrato, está valendo. E aí o acionamento deles não passa de 30%. Então, com isso, eles conseguem ter um ticket muito menor que o nosso. O nosso acionamento é 100%, porque todo mundo chega na funerária. Mas nem todo mundo chega na seguradora depois do... Aí eu pergunto, Panhosi, esse cliente está ali na ponta, que contratou, por exemplo, um seguro, uma cobertura pecuniária lá, sei lá, de R$8.000, né? E aí, na realidade, está sendo oferecido a esse cliente não um seguro, não uma cobertura, não um serviço de R$8.000, mas um serviço de R$2.000. Quem termina perdendo com isso é o consumidor. Sim. É o consumidor. Porque ninguém vai entregar um serviço de 8 e cobrando 2. Né? Só que o consumidor não sabe. É aquilo que eu falei para vocês, novamente. Eles não têm noção de quanto vale um funeral. E não sabe quanto a seguradora está pagando para a plataforma e quanto a plataforma está pagando para a funerária. Nós mesmos não temos a informação exata de quanto aquela plataforma recebeu por aquele atendimento. Tá? Para nós, eles falam uma coisa, mas ninguém mostra o documento. Mas assim mesmo, porque o spread é muito grande. Você vê seguros de 5 mil, de 8 mil, de 10 mil, seguros funerários. Tem vários. E nós temos a testificação que esses serviços são prestados por 2, 3, 4 mil reais. Né? Então, é raríssimo um caso que uma seguradora paga mais de 5 mil reais hoje no mercado. Porque elas procuram, inclusive, as funerárias mais simples ou iniciantes ou que não estão tão bem estruturadas. O cliente ele não tem o poder de escolha, não, Panhosi? Infelizmente, não. Mas ele tem o poder de escolha. Hoje isso não. É escondido dele? Não é que ele não tem. Vamos dizer que ele não tem. Eu entendo até que ele tenha, mas não está sendo exercido. Tá? Entendi. Na hora, o cara liga lá e fala, olha, o atendimento vai ser feito pelo Panhosi, só pode ser atendido pelo Panhosi. O cara não tem condições de estar discutindo pelo telefone com a pessoa. Ele quer resolver o problema dele naquela hora. E às vezes mesmo contra a vontade, contrariado, depois ele vai se justificar com o Hélito, por que não chamou o Hélito? Eu queria te chamar, mas a seguradora falou que não podia. Depois ele dá um jeito de se justificar, porque, principalmente no interior, existe sim um direito de preferência
nato, né? Certo. Nas grandes cidades, menos, mas nas cidades menores existe. E muitas vezes as pessoas são impedidas de exercer esse direito de preferência, porque a funerária que faz o preço que a plataforma quer, não é a que a família deseja que seja atendido. Entendeu? Nossa Senhora. Isso acontece muito. Como resolver? Olha, enquanto o setor funerário não tomar uma consciência coletiva, e olha, eu não sou, embora eu esteja, eu descobri ontem que eu estou numa blacklist das seguradoras. Né? Como é que é isso aí? Eles que têm uma blacklist de funerárias, né? Que eles vêm de forma errada, tá, as seguradoras? Vocês não estão conseguindo ver a realidade das coisas, não? Elas acham que nós somos contrários à atuação da seguradora. Eu não sou contrário à atuação da seguradora. Eu acho que a seguradora tem todo o direito de vender seguro funerário. E de nós temos todo o direito legal. Eu sou legalista, tá? O que eles estão fazendo de vender seguro funerário não é ilegal. E eu sou legalista. Eu tenho que defender, porque eu defendo o plano. A forma que está lesando, de certa forma, maneira, né? Os protocolos. Então, a hora que o setor funerário conseguir, de uma forma coletiva, entender que a nossa essência é ser uno, que nós precisamos criar protocolos universais para atender seguradoras, plataformas, quem quer que seja, a coisa pode ser que se regularize. Aí, e acho que a primeira letra de qualquer tipo, e isso que nunca foi aceito, é por isso que eu estou na blacklist, né? E alguns estão, não estou sozinho na blacklist não, tem várias pessoas na blacklist, porque aqui a gente defende, a primeira coisa que a gente defende, e isso não é aceito por nenhuma plataforma, e não é aceito para as seguradoras, porque eles vendem uma história distorcida para a seguradora, eles não levam a verdade para as seguradoras, é que deveria existir o direito de preferência. Porque imagina, você tem uma empresa numa cidade, você investe em velório, investe em tanatório, investe em veículos, investe em treinamento. Mas eu chego lá e monto uma empresa que não investe em nada, mas eu vou fazer o serviço mais barato. Você acha que a seguradora vai contratar quem? O que cobra mais caro e investiu, o que cobra mais barato e não investiu? A seguradora não, tá? Porque a seguradora, nós estamos falando de seguradora aqui, mas a seguradora não contrata ninguém. Infelizmente. Essa relação que deveria ser direta, não é indireta. Ela passa por um segundo, terceiro, às vezes passa por 4 pessoas antes de chegar no prestador final. Esse dia teve um caso atípico, eu não vou citar nome pela consideração que eu ainda tenho por essas pessoas. Vai? Teve um acidente na minha cidade, uma plataforma nova que surgiu agora aí, ligou, falou, olha, tem um atendimento, vocês poderiam nos atender? Claro que atendemos. Como é que é? Falou, olha, é o seguinte, a pólice é de 5 mil, devia ser já demais, né? Mas falou que era de 5 mil. Vocês tiram uma nota de 5 mil para nós, mas nós só vamos pagar 4. Mas como é isso? Porque é a nossa taxa de serviço. Mas eu tenho que pagar, né, para vocês me ligarem. Quer dizer, não tem sentido. Aí minha funcionária falou, olha, eu não posso fazer isso, porque eu sou funcionário aqui. Como é que eu vou tirar uma nota de 5 mil e só colocar 4 mil reais no caixa? Vai faltar 1.000 no caixa. Ah, mas se não for assim, a gente chama outra funerária. Né? Fica à vontade. Chamaram uma funerária lá de Guarulhos, 300 quilômetros daqui, para vir buscar esse corpo e levar para uma outra cidade. A família ficou esperando toda aquela demora. Mas o que eles queriam? Eles queriam pagar 4 e levar uma nota de 5. Tá? Isso é um absurdo. E, infelizmente, não é uma. O de Guarulhos não aceitou. Veio buscar. Tá? Só que isso não é correto. Não é correto para com o fisco, não é correto para com a família, não é correto para comigo, é um desrespeito para o profissional. Não, eu diria que é um desrespeito até à seguradora, porque Sim. quando a E a seguradora nem deve saber disso. É isso que eu estou falando para você. Agora, olha o que acontece, e olha como ficou bom esse jogo para a seguradora. A seguradora deveria ter um custo de acionamento. Ela passou esse custo de acionamento para essa plataforma, que quer passar o custo para mim. Quer dizer, eu estou pagando o custo
da operação em cadeia para a seguradora. Entendeu? Então, não tem sentido isso. Tá? Mas isso ocorre eu lhe digo mais ainda, eu fico olhando o cliente. Minha preocupação é lá com o cliente do seguro. Eu contratei um seguro com um funeral de R$8.000. E eu estou recebendo agora uma cobertura de R$2.000, de R$3.000. Isso é um absurdo para mim, como cliente. Tem um caso aqui, ele era procurador do Estado, Dr. Plínio Genta, saudoso, já se adiantou de nós também. Gostava muito dele. A primeira casa que eu aluguei quando eu casei, isso em 1980, eu aluguei dele. E depois de muitos anos ele entrou na minha empresa aqui. Ele falou: Dorival, eu queria só mostrar para você, porque eu já estou velho e tal. A nossa associação dos desembargadores fez um convênio e agora nós temos um auxílio funeral de 5.000. Então, se acontecer alguma coisa, minha esposa me disse, você explica para ela. Eu falei: doutor, o senhor não tem uma assistência de 5.000. Claro que eu tenho, está aqui na pólice. Falei: vamos fazer um teste, doutor. Vamos ligar agora lá e falar que o doutor Plínio Genta faleceu. Eu sou da funerária e vamos ver quanto eles vão me pagar? Vamos. Eu liguei na frente dele e eles queriam pagar R$2.000. E ele com a pólice na mão de 5. O homem soltava fumaça, né? Um homem de lei, que está acostumado com as coisas certas, um homem correto. Ele ficou indignado, falou: nossa, eu fiz isso achando que eu ia dar uma tranquilidade para minha esposa. E não vou dar. Falei: infelizmente não, doutor. Tá? E muitas vezes, aqui, né? Olha, segurador, tira da blacklist lá. Já, eu estou defendendo a seguradora. A seguradora nem sabe disso que acontece. Tá? Não faz diferença estar na blacklist, porque realmente eu não vou tirar uma nota de 5.000 e receber 4. Esquece, isso não vai acontecer. Ou meu bracinho vai ficar pitoco ou vocês vão me enterrar antes. Porque é uma questão de ideologia, de dignidade, de respeito, tudo que eu lutei na minha vida para agora, sabe, se entregar no final, não vai acontecer. Um debate menor do que esse, Espanhosa, eu queria deixar isso muito bem pontuado aqui, é que quando nós pensamos nesse embate que ficou claro agora, que não é entre a seguradora e os planos. Não existe. Não existe esse embate. É que eu, com os meus clientes, com as pessoas que eu conheço, eu não vejo venda perdida de plano por causa de seguro. Eu não vejo, por exemplo, alguém batendo na porta de um cliente ou de um prospect. Não quero seu plano porque eu já tenho seguro. Eu não vejo isso. Então, assim, pode até existir uma limitação de mercado, mas eu não vejo meus clientes, as pessoas que eu conheço, você tem uma abrangência maior de relacionamento, mas eu não vejo competição daquilo que é o produto e o mercado do seguro para aquilo que é o produto, serviço do que é um plano funerário e o mercado do plano. São públicos e produtos diferentes. É por isso que existe o pouco acionamento. Porque a grande parte dos planos de seguro funerário são vendidos B2B, é de empresa. Eles chegam lá, vendem para o Correio, vendem para o Exército do Brasil. E quem está adquirindo esse benefício não tem conhecimento dos detalhes, porque não foi ele que comprou. Não foi ele que analisou a apólice. Aqui mesmo, o Dr. Plínio Genta, que eu contei o caso, não foi ele que comprou, foi a associação. Entendeu? Então, isso ou cai no esquecimento, ou ele tem isso, ele acaba até fazendo plano funerário, porque para ele aquilo é um seguro, não é uma cobertura funerária. Só que, infelizmente, daí quando ele tenta resgatar isso, ele não consegue. Uma prática comum que eu tenho notado é o contrário. É a pessoa comprar um plano funerário e agregar um seguro. E como se fosse uma lâmina a mais. Né? Nós fizemos isso lá atrás, né? E foi um desastre. O que acontece? O plano funerário é muito perene. Eu mesmo tenho associado que está com a gente há mais de 40 anos. Quando nós fizemos isso e agregamos uma lâmina a mais colocando seguro, passado 20, 25 anos, as seguradoras não quiseram mais renovar esse seguro. E olha, eles estão corretos, a lei permite isso, tá? Olha que coisa interessante. No plano funerário, não existe essa
possibilidade, pelo menos eu não digo nem legal, Só trazer um dado aqui, comercial. Talvez o ouvinte ele não entenda isso, não entende isso. Mas o LT, que é o tempo de vida de um cliente no plano funerário, após o 7º ano, pelo menos a nível de Nordeste, é de 33 anos. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que quando um cliente de plano funerário, ele compra um plano e ele completa o 7º ano de plano, a probabilidade é que ele atinja 33 anos de relação então, com o teu plano funerário. Aí que eu digo, é um plano muito perene. Agora imagina a seguradora que trabalha dentro de outros parâmetros, tabuatorial, calculatorial, uma série de coisas que nós fazemos, mas fazemos de uma forma mais branda, nós somos mais flexíveis com isto. A seguradora começou a chegar, e eu tive vários casos desses, falou, olha, eu não vou renovar a carteira ou a apólice do Wellington. Por quê? Porque ele atingiu uma idade que não nos interessa mais. E eles têm todo o direito, não estão fora da lei, não. Aí, eu que estou com o Wellington há 33 anos como associado, falo, Wellington, a partir de hoje você não tem mais seguro. Ele falou, opa, para com isso. Estou pagando há 33 anos para você, agora você vem falar que eu não tenho mais seguro? Não, você está pagando para a seguradora. Não, estou pagando para você. Com certeza. Tá? Com certeza. Ele não consegue ver a seguradora nessa relação. Ele comprou o plano com você. Você falou para ele que ele tinha um seguro. Nossa. E aí, cara, foi um trabalhão para convencer alguns e outros, né? Mesmo não podendo, nós bancamos. Nós honramos um compromisso que era da seguradora e aquela pessoa ficou sem aquela cobertura, nós honramos esse compromisso. Eu tenho um amigo, que inclusive participa comigo desse podcast, que é Rafael. Ele me falou um dia uma verdade sobre o plano que me impactou muito. Ele falou assim, Wellington, quem compra um plano funerário, compra um projeto de vida. Eu disse, por quê, Rafael? Porque o contrato funerário, ele é além vida. Por exemplo, quando você tem um contrato com um cliente, eu não sei como é que é isso aqui, nessa região, você tem um contrato com um cliente e, por exemplo, o titular falece, a família vem e diz assim, eu quero que você adite meu contrato. Porque eu quero honrar. Dá briga às vezes. Tem 4 filhos, os 4 filhos querem o contrato. Não, o contrato da minha mãe é meu. Eu falo, tá bom, é seu. E acabo fazendo 4. Mas porque cada um, na verdade, sai daqui achando que ficou para ele. E ele quer o contrato para ele. Então, eu vejo, às vezes, as pessoas cheias de preocupação de colocar cláusulas no contrato. Olha, que se morrer, tem que pagar isso. Não esquece, meu irmão. Quando existe o óbito, que existe a fidelização, como você está falando, muito maior. Existem alguns casos de alguns malandros que vêm, faz só para usar o funeral e para de pagar. Existe, mas está na conta, sabe? Divide por 2-0 isso daí. Então, não se preocupe com a situação que vai realizar o funeral, que vai cancelar. Não vai cancelar. O contrato, ele vai se renovar. Aliás, e é por isso que às vezes as pessoas não entendem. Para cada funeral atendido e bem atendido, e nós atendemos todos bem, seja dos nossos planos particular ou mesmo das seguradoras, ninguém atende mal a seguradora. Nenhuma seguradora é mal atendida no Brasil. E isso eles têm essa sorte. Eles podem nos acusar de tudo, menos de atender mal. Ninguém atende mal. Tá? Só que quando nós vendemos, nós aumentamos a nossa probabilidade de venda. A seguradora acontece a mesma coisa. Aí, se os caras fizerem uma conta rápida, vão ver o quanto é, assim, não é prejudicial, mas quanto é economicamente inviável atender a seguradora. Porque vamos imaginar que você atenda 10 planos para a seguradora por mês. Então, no final do ano, você atendeu 120, tá? Se você atender 120 e ele conseguir, para cada atendimento desse, vender mais 10, ele conseguiu vender 1.200 planos. 1.200 planos vezes R$70, você vê quanto vai dar. Tá? Já dá alguma coisa em torno de R$800 mil. Então, você começa a multiplicar isso por 12, por 4 anos, você vê o quanto é prejudicial para o setor. Eu não vejo as seguradoras como inimigas, tá? Eu vejo como cliente. Não vejo como cliente, não. Eu vejo como concorrente.
E aceito eles como concorrentes. Eles não são clientes, são concorrentes. Porque meu cliente não está vendendo um produto assemelhado ao meu. Você não está servindo ele, não, só eu está sirvo a pagando. família. Cliente meu é a família. Ele é o pagador. Tá? Cliente meu é a família que eu estou atendendo. Entendi. A seguradora é uma concorrente. Por quê? Porque ele tem um produto assemelhado ao meu. Tá? E quando eu atendo bem ele, no custo que ele tem, ele acaba tendo um ticket mais baixo que o meu, sim, você fala que não vê perdendo, estão perdendo muitas vendas, sabe por quê? A maioria das empresas funerárias só consegue vender no varejo. Quem de nós está conseguindo vender em massa como a seguradora vende? Porque a seguradora chega lá no correio, ela consegue vender por R$3 por vida. Por que ela faz isso? Primeiro, porque ela tem uma massa muito grande. Segundo, porque ela tem um custo muito barato. O custo dela é muito menor que o nosso para um atendimento funerário. Eu não consigo chegar no correio e fazer isso. Aliás, eles usam outros artifícios legais, sempre legais. Isso que eu gosto deles. Adoro eles. Tá? Quer dizer, tem algumas empresas que falam o seguinte, olha, vai ter um auxílio funeral, um seguro funeral, mais um seguro de vida. Tá? E aí eu quero ir lá competir. Eu quero pôr o meu plano funerário. Só que daí eles apresentam uma proposta nesse sentido. Olha, o valor aqui é R$15. Tá? É R$12 o seguro de vida e R$2 o plano funerário. Nossa, matou. Quer dizer, como é que eu vou competir? Então, eles não são meu cliente, eles são meus concorrentes. Tá? Entendi. Nesse mercado corporativo. Isso. E nessa operação, eles são corretos novamente. Olha, você não estaria tudo preso, gente. Falar que eles são desonestos, não são desonestos. Tá? Eles têm uns procedimentos que a nossa visão ética não permite. Essa é uma outra questão. A nossa visão ética não permite o cerceamento do direito de preferência. A nossa visão ética não permite que a família não receba toda a informação necessária do serviço que ela está contratando. Ela tem o direito de saber o que ela está recebendo, o que ela está pagando, quais são os benefícios dela. Nesse sentido, eu discordo deles, completamente. Tá? Agora, dizer que eles estão errados, de forma alguma. Quem que ganha nesse jogo todo? É o meio, tá? Que sempre foi o meio, porque o meio não tem funerária, o meio não tem que ter carro, não tem que se preocupar com nada, ele só tem que pegar o telefone e ligar para você e falar, olha, eu quero que você atenda um funeral aí, né, na cidade de Tatinga. E quanto você vai pagar? 3 mil. E quanto ele vai receber? 6. Quer dizer, ele ganhou mais do que a nossa empresa, que está lá 24 horas para poder fazer aquele atendimento, só porque ele fez uma ligação telefônica. Nada mais que isso. Me diga o que essas plataformas fazem além de uma ligação telefônica. Panhose, a gente está chegando no fim desse podcast. Eu quero te agradecer pelo ensinamento, pela oportunidade de estar aqui na Prever FM. Você perguntou hoje para mim o que eu aprendi no setor, lembra? Eu vou te dizer agora o que eu aprendi no setor nesses 49 anos. Eu aprendi a fazer café com o papai. Porque a hora que dava o funeral que tinha que ir na casa, a gente tinha que levar a garrafa de café, eu fazia o café com ele. Tudo o resto eu estou aprendendo. E vou seguir aprendendo com esses milhares e milhares de funerários do Brasil que eu respeito, admiro e vou seguir aprendendo. O que eu aprendi de verdade até agora foi fazer café. O resto eu estou aprendendo e espero seguir minha vida como aprendiz aprendendo. Panhose, mais uma vez, obrigado. Falei. Tá falado. Adorei esse tema. Pode contar sempre comigo, porque eu sempre acreditei que o que se fala sentado tem que sustentar de pé. Perfeito. E a coisa que mais me irrita nessa vida é um homem que fala uma coisa sentado e não sustenta de pé.